Rei Sebastião. O Dom Sebastião é uma figura emblemática tanto para Portugal como para o Brasil. Mas vamos falar da parte portuguesa. Dom Sebastião é um rei que morre jovem, com 24 anos, morre solteiro, sem descendência, e cria uma crise tal em Portugal que, passado 2 anos depois da morte dele, a coroa portuguesa passa a ser também gerida pelo rei de Espanha. Portanto, o Filipe II de Espanha é o rei Filipe I de Portugal. Ora, há um episódio nos relatos, nas crónicas da época, que remetem para um episódio que será passado na corte de Dom Sebastião, no momento em que Dom Sebastião é coroado, e que apontaria para esta desgraça que foi o reinado de Dom Sebastião. Dom Sebastião ficou sem pai quando tinha 4 anos e, portanto, ele foi rei a partir dos 4 anos. Só que era um rei apenas institucionalmente, porque quem, de facto, era a regente era a avó dele, a rainha Catarina da Áustria. Ele foi coroado rei no dia em que fez 14 anos. Acontece que na corte temos a rainha Dona Catarina, a avó da criança, que combinou esta data para a coroação de Dom Sebastião, e anda por lá, pela corte, o cosmógrafo mor no reino, o matemático Pedro Nunes. Então, o que dizem as crónicas é que Pedro Nunes terá ido ter com a rainha Catarina, discretamente, e disse-lhe: olha, eu estive aqui a fazer uns cálculos astrológicos e tudo aponta para ser mais conveniente passar a coroação, nem que seja 3 dias. E então há vários autores que citam este conselho de Pedro Nunes à rainha. Alguns falam dos 3 dias, outros não falam dos 3 dias, e portanto isto pode ser um boato, pode ser um mito acerca de Dom Sebastião. Alguns autores até referem um outro rei, que foi o rei Dom Duarte, que tinha um astrólogo na corte e que teria aconselhado o rei: olha, faça a sua coroação mais tarde, lá mais para o fim da tarde. E o rei não quis ouvir o astrólogo e, de facto, ele teve um reinado curto e triste, o rei Dom Duarte. E, portanto, os cronistas dizem que talvez seja aqui uma confusão entre o Dom Sebastião e o Pedro Nunes. Ora, o que é que nós podemos fazer atualmente com a ciência atual? Para já existem métodos de fazermos a posição de qualquer planeta em qualquer altura, há 1000 anos, 2000 anos, quando quisermos. Portanto, nós podemos ir ao dia 20 de janeiro de 1554 e ver onde é que estavam os astros naquele dia em que o rei foi coroado. E depois podemos fazer mais outra coisa, ver que livros existiriam na corte que o Pedro Nunes pudesse ter lido, que confirmem ou desmintam este facto. O que acontece é que há de facto um livro que está confirmadamente, existe na corte, que é o livro completo das estrelas de um astrólogo muçulmano, Ali Aben Rahel, que escreveu aquele livro talvez no século X. Depois o livro é traduzido na corte de Afonso X. Afonso X era rei de Espanha, mas era avô do rei Dom Dinis. Depois o livro existe em versão portuguesa, traduzida na corte de Dom João I. Portanto, existe de facto um livro que podemos consultar. E quando nós consultamos, à luz daquele livro, os astros do dia da coroação do rei Dom Sebastião, de facto o conselho a dar é: espere 3 dias e será maravilhoso. A Catarina achou que não era boa ideia esperar e, de facto, a verdade é que foi um reinado não muito longo e cheio de penas e de muitas dores. Portanto, foi isto que o Pedro Nunes terá dito: olha, não é grande ideia insistir nesta data, mas a rainha Catarina tinha tudo organizado e assim foi. Outra coisa que se pensa acerca do matemático Pedro Nunes, crê-se que o Pedro Nunes não levava a sério a astrologia.
não levava a sério. Existe mesmo uma frase em que ele diz que aquela ciência vã, ele tem apenas uma frase relativamente a este assunto. E, portanto, nós podemos agora voltar atrás. Não, Pedro Nunes não quer mesmo saber da astrologia. Acontece que há dois documentos de astrologia associados ao nascimento de Dom Sebastião, documentados. Existe uma carta astrológica que se encontra na Torre do Tombo e que é uma carta astrológica do nascimento. E está numa pasta que foi compilada por João Batista Lavanha, que foi o cosmógrafo mor do reino a seguir a Pedro Nunes. Esta é uma carta que existe. Como é que o João Batista Lavanha fez a carta astrológica ao nascimento de Dom Sebastião? Que quando ele ainda era pequenino, quando aquilo se deu, é porque há notas sobre os astros, sobre a data de nascimento, pronto, haverá esses dados todos. E há ainda outro documento também, assim, na Torre do Tombo, existe outro documento que é um pequeno documento de um médico, que era o Fernão Maldonado, que foi o médico parteiro da mãe de Dom Sebastião. E existe uma carta astrológica, não carta de desenho, mas uma descrição com todos os astros e todas as posições e com prognósticos. Prognósticos que não dão nada, não têm nada a ver com aquilo que vamos encontrar na vida de Dom Sebastião, mas a verdade é que há dois documentos de astrologia na corte. E há uma referência astrológica por Pedro Nunes. Se ele a fez ou não, nunca saberemos porque não está escrito. Agora, se formos ler os livros da época e comparando com os astros naquele dia, de facto o conselho a dar era 3 dias. Portanto, eu quase que apostaria que Pedro Nunes fez as contas, ainda não acreditando muito, mas ele tinha que fazer e tinha que alertar. E, portanto, eu diria que, muito provavelmente, Pedro Nunes fez mesmo a carta astrológica da coroação do rei Dom Sebastião. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.